Dentre as inúmeras possibilidades de atuação no direito digital, uma delas é a privacidade e a proteção de dados pessoais. Eu sou a professora Camila Pinheiro e vou comentar aqui com vocês um pouquinho das práticas de privacidade e proteção de dados pessoais e também precisamos entender por que privacidade e proteção de dados pessoais é um assunto tão importante no mundo de hoje e eu diria que para todas as áreas do direito, tá? Privacidade e proteção de dados são direitos distintos. O direito à privacidade, como vocês já conhecem, é um direito antigo que já está lá na nossa Constituição Federal, consolidado como um direito fundamental há bastante tempo. Porém, recentemente, nós tivemos uma emenda constitucional que trouxe o direito à proteção dos nossos dados pessoais também como um direito fundamental consolidado de forma autônoma. E isso aconteceu em decorrência de uma lei que surgiu aqui no Brasil um pouco antes, essa emenda foi de 2022, e nós estamos falando de uma lei que surgiu em 2018, que provavelmente você já está sabendo aí de qual lei que eu vou falar, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709, de 2018, que entrou em vigor em 2020. Então, o que a Lei Geral de Proteção de Dados ela vem trazer para nós? Ela é uma lei que não vai proibir, tá, utilizar dados pessoais, não proíbe que as empresas, que as organizações públicas, os órgãos públicos do Estado utilizem dados pessoais. Mas ela é de extrema importância para garantir que os nossos dados pessoais, os meus, os seus, os de todos nós que somos os titulares, os donos dos nossos dados, eles sejam tratados por empresas e por organizações da forma correta, né? Não pode ser um tratamento de qualquer forma, não posso utilizar para qualquer finalidade. Eu tenho que respeitar alguns direitos e respeitar algumas orientações de segurança também, não somente ali os direitos dos titulares. Então, nós temos que na Lei Geral de Proteção de Dados, primeiramente o conceito, né, de dados pessoais. O que é dado pessoal? Dado pessoal é toda informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável. Camila, o que significa isso de identificada e identificável? Se eu falar para você o meu nome completo, você já sabe quem eu sou. É um dado pessoal diretamente ligado a mim e que me identifica. Agora, se eu não der um nome, mas eu der um outro conjunto de informações, por exemplo, ela é professora do IPOG, da pós X, está dando aula na sala de aula Y. Bom, então com esse conjunto de informações, eu não falei diretamente que eu estava me referindo à professora Camila, mas eu consigo identificar a quem eu estou me referindo. Então, todos esses dados eles vão ser considerados dados pessoais. Vamos dar um exemplo mais prático aqui de dados mesmo, né, de informações? O número de cartão de crédito, a placa do carro, por exemplo. Eu não consigo identificar uma pessoa diretamente pelo número de cartão de crédito ou pela placa do carro, mas em um conjunto de informações, possivelmente eu vou conseguir chegar àquela pessoa, né? A geolocalização é um outro exemplo de dados pessoais de pessoas identificáveis. Então, todos esses dados, eles são protegidos pela legislação. A gente não tem, pessoal, na LGPD, uma lista, tá, do que é considerado dado pessoal. E aí a gente tem alguns outros conceitos que são interessantíssimos também, importantes para você já começar a entender como utilizar aí na prática a proteção de dados pessoais. Eu acho que você já vai sair aqui da aula entendendo muito mais da Lei Geral de Proteção de Dados do que talvez você já tenha entendido em várias leituras aí sozinho. Um outro conceito também que é importante é o conceito de dados pessoais sensíveis. Esse conceito já está trazido ali de forma categórica na lei. Então, se você vai no artigo 5º, que é o artigo que traz os conceitos, você tem no inciso 1 os dados pessoais e no inciso 2 os dados pessoais sensíveis. Eu não vou trazer a listinha exata aqui para você, que eu quero instigar você a ir lá na lei e fazer a leitura do inciso, mas você vai ver que alguns exemplos de dados pessoais sensíveis trazidos pelo inciso são os dados biométricos, os dados de saúde, os dados referentes à vida sexual, à etnia, religião, ideologia. Então, esses dados eles têm uma proteção diferenciada na forma da lei. E é muito interessante vocês lembrarem, né? São somente esses que estão listados ali. A gente precisa proteger eles de uma forma um pouco mais cuidadosa, porque o potencial de prejuízo para caso esse dado vaze, caso esse dado seja tratado indevidamente, ele é muito maior para o titular de dados. Quer ver um exemplo? Vamos supor que você está em um ambiente de trabalho e aí tem uma pessoa que tem uma determinada doença, que é uma doença estigmatizada pela sociedade. A gente não quer que esse colaborador ele seja estigmatizado no ambiente de trabalho dele, né? Então, esse dado pessoal, que é um dado referente à saúde, portanto, um dado pessoal sensível, ele precisa ser resguardado com mais critério do que os demais, do que o nome, por exemplo, ou o CPF, para a gente evitar que essa pessoa, por exemplo, sofra uma discriminação no ambiente de trabalho.
E aí a gente tem um terceiro conceito que também é muito importante dentro de práticas de proteção de dados pessoais, que é o conceito de tratamento. Então nós já entendemos o que são dados pessoais, que eles podem ter uma categoria diferente, que são os dados pessoais sensíveis. E nós precisamos entender também que a lei, ela se aplica a todas as pessoas físicas e jurídicas de direito público ou de direito privado que realizem operações de tratamento de dados pessoais. Ou seja, entender a palavra tratamento é muito importante para a gente compreender esse assunto. O conceito de tratamento está lá no artigo 5º, inciso 10 da nossa legislação, e ele é um conceito, pessoal, que hoje eu vou alertar aqui para vocês. Diferente dos dados pessoais sensíveis, que são taxativos, o conceito de tratamento está lá no artigo 5º, inciso 10º, é um rol exemplificativo. Então, ele não se esgota ali. E quando você abrir a legislação, você vai ver que mesmo assim tem muitas opções ali, né? Ele é muito amplo. E o que significa? Que praticamente tudo que nós fazemos com um dado pessoal é considerado uma operação de tratamento. Então, se eu vou armazenar, arquivar, coletar, acessar, classificar, processar, descartar, qualquer coisa que eu faço com um dado pessoal é considerado uma operação de tratamento. E aí, então, nós chegamos em um ponto agora que vocês conseguem entender a abrangência da Lei Geral de Proteção de Dados. Porque se qualquer coisa que eu faço com um dado pessoal é considerado tratamento de dados pessoais e, portanto, faz com que eu esteja sujeito à legislação, eu posso dizer para vocês que todas as empresas, todos os órgãos públicos, todas as entidades estão submetidas à Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, para dar um panorama para vocês da legislação, né, falamos do objetivo da lei, falamos de alguns conceitos. Todas essas pessoas que realizam tratamento, elas vão ser chamadas na nossa LGPD de agentes de tratamento de dados pessoais. Esses agentes de tratamento, eles podem ter duas categorias diferentes, os controladores e os operadores. Isso é determinado ali pelo nível de responsabilidade e de poder de decisão que eles vão ter sobre os dados pessoais. E aí eu consigo passar para vocês agora mais um panorama. Então, no início ali da legislação, a gente tem os princípios, os fundamentos do tratamento de dados pessoais no Brasil. A gente tem ali algumas exceções, né, de operações de tratamento que não precisam se submeter à legislação. Nós vamos ter os conceitos. Na sequência, nós vamos ter as hipóteses de tratamento de dados pessoais. Lembram que eu falei para vocês no início que a Lei Geral não proíbe o tratamento de dados pessoais? Eles podem ser feitos, o tratamento pode ser realizado, desde que eu esteja elencado dentro de uma das hipóteses taxativas ali da legislação. Camila, onde que estão essas hipóteses? Nos artigos 7º e no artigo 11 ali da LGPD. O artigo 7º ele vai trazer todas as hipóteses em que eu posso realizar tratamento de dados pessoais, enquanto que o artigo 11 ele vai trazer todas as hipóteses em que eu posso realizar um tratamento legal de dados pessoais sensíveis. Então tem essa diferença, né? Quando for dado pessoal sensível, tem que ir lá para o artigo 11, quando for dado pessoal comum, tem que ir lá para o artigo 7º. Se eu não estiver justificando um tratamento dentro de uma dessas hipóteses, com certeza esse tratamento aí está ilegal, né? Além de outras questões que precisam ser observadas. Então temos os requisitos ou bases legais ou hipóteses de tratamento, artigo 11, artigo 7º da LGPD. Na sequência a gente vai ter uma parte que vai tratar especificamente do tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, porque é claro, merece um cuidado muito especial de todos nós, a privacidade e a proteção dos dados pessoais das nossas crianças e adolescentes. Nós vamos ter também o tratamento de dados pessoais realizados pelo poder público, que é tratado de forma específica. A gente vai ter as obrigações e responsabilidades dos agentes de tratamento. A gente vai ter a figura do encarregado de dados pessoais, trazida também na nossa legislação. Quem que é o encarregado de dados pessoais? É aquela pessoa que vai ficar responsável ali em uma organização por ser a ponte entre o agente de tratamento, a empresa, o órgão público, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autoridade fiscalizadora, e ele também vai ser a ponte entre a empresa que está tratando os dados pessoais e o titular de dados, ou seja, todos nós. Então, quando eu precisar de alguma informação a respeito de quais dados pessoais uma determinada empresa está tratando, né, quais são os meus dados que essa empresa está tratando, ou eu precisar requerer uma portabilidade, eu precisar requerer uma retificação no meu nome, no meu CPF, no meu endereço, é para essa pessoa que eu tenho que me dirigir. E a contratação dessa figura agora na Lei Geral de Proteção de Dados, ela é obrigatória para a maior parte das organizações. Existem exceções? Existem.
mas nem estão na LGPD, estão numa resolução da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a resolução que traz o regulamento dos agentes de tratamento de pequeno porte, resolução número 2. Então, para vocês verem como o assunto é intrincado. Nós vamos ter ainda na sequência ali da LGPD, a gente vai ter as medidas técnicas e administrativas. E aí agora eu vou começar aqui com alguns exemplos também para facilitar a compreensão aqui de vocês e a gente não ficar só aqui na parte técnica, né? E aí vocês vão entender que tipo de medidas que poderiam ser adotadas, quem que é a figura do responsável ali dentro, se ele é controlador, se ele é operador, e vão entender também o impacto de um tratamento indevido de dados pessoais. Acho que aqui todos vocês se lembram do caso da atriz Clara Castanho, uma atriz da Globo, que aconteceu recentemente, em que ela foi hospitalizada para dar à luz a um bebê. E aí, todo esse fato, né, que aconteceu, a hospitalização dela, o fato do motivo, né, por que ela estava hospitalizada, tudo isso foi à tona, foi parar nos tabloides de fofocas. E foi uma história, gente, que gerou muita repercussão e que, inclusive, foi condenado o hospital a indenizar a atriz posteriormente, se não me engano, em 200 mil, por toda essa exposição das informações dela. Então, o que é que acontece? Nós temos aqui o hospital como um agente de tratamento de dados pessoais. Ele controla os dados, ele é controlador dos dados dos pacientes, nesse caso da atriz Clara Castanho, que veio a sofrer uma violação em seus dados pessoais. E essa violação, pessoal, ela pode ser uma exposição indevida, nesse caso um vazamento, né? Mas ela pode ser também uma outra coisa, tá? Quando a gente fala de violação à segurança da informação, nós estamos falando basicamente em 3 palavrinhas. A gente está falando de quebra da confidencialidade da informação, ou seja, essa informação vazou para pessoas que não deveriam ter acesso. A gente está falando de quebra de disponibilidade da informação. O que é a disponibilidade? A disponibilidade significa que a informação tem que estar disponível o tempo todo para quem precisa ter acesso a ela. E nós estamos falando também de violação à integridade dessa informação. É a gente não ter certeza que aquela informação está lançada da forma correta, que ninguém alterou aquilo indevidamente, né? E aí a gente teve, então, essa violação à confidencialidade dos dados da Clara Castanho, que foi de responsabilidade desse agente de tratamento controlador que era o hospital. Camila, mas foram dados pessoais de uma única pessoa. Sim, de uma única pessoa. Mas pensa no prejuízo, na repercussão que isso gerou para o hospital, no prejuízo que isso fez ali para a cabeça daquela atriz que já estava passando por um momento difícil, uma jovem, e o quanto isso pode ter impactado ali naquele momento que ela estava passando. Não interessa se foi uma violação do dado de uma pessoa ou de várias pessoas, uma exposição de milhões de CPFs, como acontece muito aqui no Brasil. Cada dado pessoal é importante. E como que o hospital vai responder nesse caso, professora? Bom, a gente tem formas distintas de lidar com essa questão. Quando ocorre qualquer tipo de violação à Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autoridade responsável por fiscalizar tudo que existe na Lei Geral de Proteção de Dados e também aplicar sanções administrativas. E isso, obviamente, também pode parar no judiciário, como aconteceu nesse caso, porque uma coisa não exclui a outra. Então, a gente pode, sim, pedir danos morais, patrimoniais no judiciário, tanto de forma individual quanto de forma coletiva. E aí, nesse caso em específico, a gente não tem as informações de sanções aplicadas pela ANPD ao hospital, mas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela já atua fortemente no país. Inclusive, um dos desafios em trabalhar com privacidade e proteção de dados é justamente porque a ANPD se movimenta muito rápido e nós temos que ficar constantemente acompanhando para a gente sair atualizado o tempo todo desse movimento e conseguir atuar da melhor forma possível, né? E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela aplica as sanções que estão lá dispostas na LGPD e que talvez você já tenha ouvido falar, inclusive, que são sanções muito pesadas, e de fato são, né? Acho que você já ouviu falar a multa milionária da LGPD, existe uma multa lá muito alta, né? Mas não é a única sanção. O que nós temos ali de sanções, por exemplo? A gente tem a advertência, que é uma sanção mais leve, a gente tem uma multa simples, que é uma multa, ela é chamada multa simples, mas é justamente aquela multa que todo mundo tem medo, né? É até 2% do faturamento, limitado a 50 milhões por infração, né? Então, se você pega, por exemplo, uma exposição, como aconteceu no caso da Clara Castanho, e aqui é sem processo administrativo para analisar, sem processo judicial para analisar, é só para a gente começar a pensar em cima aqui do assunto, tá? Bom, se houve uma exposição, houve uma violação ali, a Lei Geral de Proteção de Dados. Se isso foi tratado também de forma
a ferir, por exemplo, o princípio da responsabilização e da prestação de contas, o princípio da transparência, não foi colocado para ela, por exemplo, como que iam ser tratados os dados pessoais, né? A gente vai acumulando essas violações e aí a multa é por infração, tá? Então, limitada a 50 milhões por infração. Além da multa simples, da advertência, a gente tem a multa diária, então, para fazer cessar a violação, fazer cessar a infração, pode ser aplicada também uma multa diária. Nós temos uma sanção que eu considero extremamente prejudicial, que é a sanção da publicização da infração. Camila, o que é isso? Vamos supor que eu tenho uma empresa aqui e a minha empresa violou a Lei Geral de Proteção de Dados e com isso eu expus indevidamente os dados aqui de 100 clientes meus. Aí a autoridade nacional pode aplicar essa sanção e falar o seguinte: Camila, agora você vai tirar um dinheiro do seu bolso para pagar a imprensa, a mídia, a TV, os meios de comunicação, para dizer que você não respeita os dados pessoais dos seus clientes. Olha que coisa louca, olha que sanção prejudicial. Reputação é uma coisa muito delicada. Uma vez que se quebra, a gente não consegue simplesmente montar essa reputação toda de novo, de uma hora para outra, essa confiança toda de novo. E é um ativo muito importante no mundo de hoje. Então essa sanção é extremamente pesada para a empresa que vai sofrer. Temos outras sanções também, como a suspensão das atividades de tratamento. Bom, você está violando a Lei Geral de Proteção de Dados, empresa, então eu vou te deixar 3 meses, 6 meses, sem poder realizar atividade de tratamento de dados pessoais. Vocês já pararam para pensar o impacto disso? A empresa não poder realizar um tratamento de dados pessoais faz com que ela praticamente não possa funcionar, não possa operar em quase nenhuma das suas atividades, porque tudo que a gente faz leva dados pessoais ali no meio, né? Então esse é um panorama para vocês entenderem um pouco do que nós temos na Lei Geral de Proteção de Dados e como ela se aplica a casos concretos e a importância da proteção dos dados pessoais, da privacidade, independente da quantidade de indivíduos que estejam envolvidos ali numa suposta violação à privacidade, numa exposição de dados pessoais.